Pedro. Boa noite, Florestan, Sara, Miola, Tereza. Salve, salve, gente. Um abraço a todos vocês. Boa noite, boa sexta-feira. Você estava falando do Ice aqui, né? Mas hoje correu nas redes que o árbitro brasileiro Wilson Pereira do Sampaio, ele vai chefiar, vai passar a ser designado pelo Trump como novo chefe do Ice, porque ele expulsou 2 africanos e 1 mexicano em menos de 90 minutos. Essa piada é boa. Boa, Ô Pedro, né? no clima aqui de Copa, eu sei que você gosta de futebol também, você estava vendo aí o Pedro Paiva, lá da Times Square. Você está confiante no Brasil? Porque ele saiu assim, desacreditado, né? Você acha que o Brasil vai conseguir de novo pôr a mão na taça? Amanhã, qual é a tua expectativa? E se você vai torcer firme com os amigos às 7 da noite de amanhã? Eu vou votar, mas não vou estar com os. Eu ia receber meu neto e os amiguinhos dele aqui, mas eles adiaram a vinda para cá pro próximo jogo. Então eu vou estar mais com pouca gente aqui e vou assistir o jogo aí. Eu ia torcer e tal, mas francamente, eu não conheço futebol. Assim, só assisto de vez em assim, Copa do Mundo Especial, os campeonatos do Corinthians, essa coisa assim. Mas eu não tenho muita confiança nessa vez, não, viu, Florestan? Eu tô achando que a nossa seleção tá passando um pé. Esses últimos anos, né? Não tem sido mais a mesma coisa que era, né? Mas daqui a pouco volta a ser, né? Mas Bom, acho que tá meio fraco. Acho que ganhar a Copa não vai, não. Mas esses times aí, Marrocos, isso aí vai passar por cima disso aí, não tem nem dúvida. Assim. Não é possível. sei Senão não, hein? não é para voltar para Sei casa, não. né? Mas, ô Pedro, vamos falar então um pouco das coisas do Brasil que não estão ligadas ao esporte. A Itália acabou não aceitando ali o pedido do Brasil, né, de extraditar a Zambelli, e alegou que o ministro Moraes não foi imparcial porque ele julgou um caso que ele estava envolvido. Como é que você viu essa decisão da Itália e se você acha que os ministros do Supremo estavam equivocados quando decidiram que o Moraes poderia fazer esse julgamento? Olha, equivocado ou não vou ficar aqui debatendo. Mas o tratado que tem com a Itália de extradição é claro, né? Quer dizer, os países podem realmente se negar a conceder a extradição quando houver não observância de direitos mínimos, é a expressão de defesa. Não é o caso, né? Convenhamos. Né? Veja, é complicado essa coisa de o magistrado não poder ser vítima, o promotor também não pode ser vítima, não pode ter envolvimento pessoal no caso, portanto não pode ser vítima do crime. É claro, é óbvio isso, né? Só que isso é uma regra geral, que às vezes comporta exceções. Né? Como tudo em direito. Quase tudo em direito é isso. Pouca coisa não comporta exceção em direito. Né? E nesse caso, os juízes italianos não estavam perto da nossa realidade. A realidade é que nós fomos tomados aqui por uma organização golpista de extrema-direita, que tentou acabar com a nossa democracia, que planejou a morte de pessoas. Era nesse quadro que se deu, vamos dizer, o crime que foi agora julgado. A Carla Zambelli não está sendo julgada por conta do uso de arma de fogo, da tentativa de abordagem daquela pessoa, ela está sendo julgada pelo problema de ter invadido banco de dados públicos e inserido informações falsas. E essa conduta está no contexto dessa ação de organização criminosa, Florestan. E quando uma organização criminosa pratica um ato contra o juiz da causa, você não pode considerar ele impedido. Para você ter uma ideia, Florestan, a última vez que eu vi relatório de CNJ sobre isso, eu não me lembro se foi no de 2019 ou 2021, não acompanho todo ano, né? Mas eram 102 juízes no Brasil ameaçados por organizações criminosas. Nenhum foi julgado parcial. Nenhum. Promotores como o Gaquia, por exemplo, andam com uma equipe de segurança imensa. Você vai julgar ele impedido de participar dos casos do PCC, porque foi ameaçado por integrantes dessa organização criminosa?
Esses juízes, 102 juízes ameaçados, nenhum foi considerado impedido pelo fato de ter sido ameaçado. Ou seja, você não pode levar a regra que impede o juiz que foi vítima de uma ameaça de uma organização criminosa ao ponto da organização criminosa escolher quem quer julgá-la. O ministro Alexandre só foi vítima desses ataques todos porque estava atuando de forma eficiente contra uma organização criminosa golpista no Brasil. Então, acho que essa sensibilidade faltou à corte italiana. E vamos tentar ver o que é essa corte. Nós tivemos, há poucos anos atrás, vocês devem lembrar, o julgamento de um italiano que se pediu a extradição dele por ter atuado na época dos anos de chumbo da Itália. Como era o nome dele mesmo? Cesare Battisti. Cesare Battisti. É o nome da pessoa, eu esqueço. Eu tenho um problema de memória nominativa. Só antes, Pedro, me permite interromper, porque não foi uma decisão individual do Alexandre de Moraes, foi uma decisão institucional do colegiado do Supremo Corte. Claro. Então, isto derruba a tese da... Totalmente. Mas mais do que isso, né? Mais do que isso, a Itália sabe o que é enfrentar a organização criminosa. Sim. Ela sabe o que é ter juiz ameaçado. Eu estive na região da Sicília. 2 juízes foram mortos pela máfia porque estavam investigando a máfia com bomba. Na hora que foi abrir a porta da casa, explodiu quase a quadra inteira. Muitos ameaçados. Nenhum foi julgado parcial. Na Itália. Mas pior do que isso. Eu estou citando por que o caso do Cesare Battisti. Porque ele foi julgado, o Cesare Battisti, numa situação em que a Itália enfrentava uma tentativa de revolução, de insurreição, um crime político onde se usava violência. E o que reagiu a Itália? Ela criou uma legislação de exceção para poder julgar esses casos. Uma legislação de emergência. Inclusive com decretos do executivo que, por exemplo, permitiam, depoimentos e interrogatórios sem a presença do advogado do réu. E qual foi a decisão do nosso Supremo Tribunal Federal ao julgar a extradição de uma pessoa nessa situação? Foi considerar legítimo, para não interferir nas decisões do juiz italiano. O Lula até tentou segurar o Battisti um tempo aqui numa adesão política, que depois o Temer mudou e mandou extraditar, né? Mas o Supremo não interferiu nesse ambiente interno da situação. E, gente, eram decretos de exceção que chegavam a proibir advogado de participar de interrogatório e depoimentos. E o Brasil não levou em consideração isso como um problema de ausência de direito mínimo de defesa. Isso é muito pior do que qualquer discussão se há impedimento ou não do juiz. Juízes que julgaram esses casos na época foram ameaçados por essas organizações terroristas. E não foram julgados impedidos pela Itália. Magistrados que exerciam função de Ministério Público lá também. Vejam que tinha legislação de exceção, decretos do Executivo que ampliavam o prazo de prisão. Porque qual a razão que deu a jurisprudência italiana para considerar legítimo isso? Que uma organização criminosa daquele tipo tem redes de relação, que é muito mais complexo ser investigado. Então, precisava manter as pessoas mais tempo presas, né? Justificava que era constitucional ouvir os réus e investigados sem advogado pela necessidade de celeridade no caso. Teve casos que eles permitiram processos sintéticos, sem ampla defesa, para poder punir as pessoas. E tudo isso, o judiciário brasileiro respeitou a autonomia da jurisdição italiana. E não é só nesse caso que eu estou preocupado com isso, Florestan. Tem outros casos que estão se tornando cotidiano, onde tribunais europeus, norte-americanos se julgam no direito de passar por cima de jurisdição de outros países. Isso é muito grave. A jurisdição italiana está usando de um artifício que diz que pode revisar questões de extradição quando não houver direito mínimo de defesa, extrapolando esse dispositivo e querendo rejulgar na Itália sem saber do que aconteceu aqui direito. Quando a própria Itália tem uma história muito intensa de reduzir direitos de defesa em situações de ataque à democracia. E sabe qual que era a justificativa das leis de emergência, Florestan? A jurisprudência falava que era uma legislação em defesa da democracia.
a mesma razão dos processos que nós temos no Brasil, defender a nossa democracia. A nossa democracia não é pior do que a italiana, não tem menos valor do que a democracia italiana. Uma vergonha essa decisão do tribunal italiano, que considerou que uma democracia europeia, com esse eurocentrismo, com essa arrogância que percorre a Europa, tem mais valor que a nossa. Porque lá eles decretaram decretos de emergência, determinaram depoimentos sem a presença de advogado e consideraram legítimo isso, e vem falar para nós de direito de defesa? Quando a nossa Suprema Corte respeitou a autonomia da jurisdição italiana e não entrou nesse debate, não quis entrar. E poderia ter entrado, porque você ter processos penais regidos por legislação de emergência, com procedimentos sintéticos, sem amplo direito de defesa, sem presença do advogado, evidentemente é um grave atentado à ideia de direito de defesa. Mas é porque considerou a Corte Brasileira situação excepcional. A democracia estava sob ataque de terrorismo e de organizações criminosas. Pois essa mesma consideração a Corte Italiana não teve por nós. Bom, Tereza. Então, Pedro, realmente os argumentos que você apresenta são absolutamente impactantes. Eu tinha achado grave mais cedo, mas agora, com a sua fala, consegui compreender melhor a iniquidade dessa decisão. E eu pergunto, isso até podia ter algum efeito sobre as relações bilaterais, mas também não é uma decisão de um poder na Itália, né? Do poder judiciário, não é do país, não sei. Eu acho que a nossa Suprema Corte, na próxima vez, que foi tão zelosa com a autonomia da jurisdição italiana, no caso de um homem de esquerda, que era o Sérgio Battisti, deve lembrar disso no futuro. Deve lembrar e revisar os casos italianos que chegarem aqui de jurisdição. Vamos ver se foi cumprido o direito de defesa, vamos ver se com o rigor da legislação, à luz da legislação internacional de direitos humanos, eles foram observados. Né? Agora, eu acho isso o fim da picada. Né? O fim da picada em termos de relações internacionais. Mas deixa eu acabar de te perguntar. Não cabe, até porque eles também citaram especificamente o ministro Alexandre de Moraes como, né, não só digamos, o coletivo da Corte, mas citaram o ministro Alexandre de Moraes como juiz parcial e coisa e tal. Não cabe nada, nenhum protesto da Suprema Corte brasileira junto à Suprema Corte italiana, nem sei lá, sabe, um esperneio. Olha, eu acho que a Corte brasileira não deve espernear. O juiz não é político. O juiz se manifesta na caneta. O próximo caso de extradição de gente importante da Itália que mobilizar o governo italiano, a opinião pública italiana, nós temos que fazer lembrar essa decisão. É isso que a Suprema Corte tem que fazer. Agir com equilíbrio. Eles revisaram, sob o ponto de vista deles, muito politizado, equivocado. Nós temos que fazer, não digo a mesma coisa, não vamos ser equivocados, não vamos ser politizados da mesma forma, né? Não vamos nos corromper porque o outro é corrupto, é sempre essa regra, né? Então não vamos fazer isso, mas temos que entender que é importante, então, a Suprema Corte brasileira, em caso de extradição, revisar com rigor as regras processuais adotadas pela Itália na sua jurisdição. Então tá, vamos guardar no congelador, né? Mas deixa eu insistir com outro ângulo essa pergunta da Tereza, porque essa decisão da Corte de Apelação, não é isto? Da Itália, ela é uma determinativa ou ainda cabe... O nome que eles usam popularmente lá chamam de consulta. É o Tribunal Constitucional deles lá. Mas não caberia sequer um esclarecimento diante de uma decisão tão prática? Eu não conheço direito processual nem daqui, não sou processualista, ainda mais em detalhe, mas deve ter recursos lá que devem estar sendo adotados. Né? E vai ter agora, pelo que eu vi na imprensa, o julgamento do outro caso, que é o caso do outro caso comum, né? Da pistolagem. Da pistolagem, vamos ver. Né? Para saber, inclusive, se ela está na casa que ela estava antes, se ela já não... Enfim, a gente corre o risco de perder o paradeiro dela, né?
Enfim, Sara, tem alguma questão? Ela continua ainda com a difusão vermelha do Interpol. Porque continua. São 2 crimes e ela continua. Então, se ela sai da Itália, ela está sujeita também a ser novamente detida. Bom, a gente tem visto também que nos Estados Unidos as pessoas que foram condenadas aqui ligadas ao Bolsonaro estão sobre uma proteção do governo, né? Eu não sei nem o porquê que a justiça americana não se manifesta a respeito de pessoas que foram julgadas e condenadas e estão vivendo tranquilamente nos Estados Unidos só por serem bolsonaristas. Mas eu queria saber da Sara se tem alguma questão da comunidade, alguma manifestação? Assim, o que as pessoas estão falando bastante em relação à Zambelli aqui é que tem a grande possibilidade dela jamais voltar. Porque se ela for julgada em esse outro processo, né, e a decisão for diferente, quem é que garante que vão encontrar a Zambelli agora, né? Deram aí essa oportunidade. E o que foi que aconteceu antes? Porque antes o processo com ela era de uma forma e agora é desse jeito. O que foi que mudou aí nesse meio do caminho? Que me preocupa mais não é a pessoa dela, porque gente fugindo no mundo sempre tem, isso sempre tem, né? O que me preocupa é a decisão da jurisdição italiana. Nós temos que entender o quanto isso é sério. Quer dizer, eles consideraram a defesa da democracia no Brasil, porque é esse o caso nesse caso, né? E a defesa do Estado brasileiro como secundário, né? E vieram com argumento pífio. Estava algum comentarista aqui do grupo aqui, da comunidade, falando do juiz Falcone. O juiz Falcone foi ameaçado 300 vezes durante a apuração. Em nenhum momento a jurisdição italiana considerou ele parcial. E ele era ameaçado na vida dele. Não é na imagem, como alega a jurisdição italiana. É na vida dele. Não é isso? Mas isso não é ele. É um monte de juiz italiano naquele sul da Itália, nas questões de máfia, nessas questões de ação política extremista. Eles chegaram a produzir legislação de exceção, permitir oitiva de réu e de testemunha sem advogado. Não é ausência de direito de defesa, é ausência da própria defesa. Né? E nós respeitamos isso. O nosso Suprema Corte respeitou, não se pronunciou juridicamente sobre isso. Né? Eles não nos respeitaram. Nós temos a nossa jurisprudência. Por exemplo, por que eles falam porque não tem direito de recurso? Porque eles não sabem, mas é foro privilegiado. Ela era deputada. Ela é julgada perante o Supremo Tribunal Federal. A nossa Constituição dispõe assim. Cada país conforma o direito de defesa e o devido processo legal da sua forma. Nós temos garantido aqui recurso até última instância em casos comuns. Lá, não. Aqui nós temos um judiciário independente do Ministério Público. Lá não, é tudo misturado. Juiz e promotor é a mesma pessoa. Quer dizer, eu vou falar o quê? Que isso é um atentado contra a ideia da imparcialidade judiciária, porque na mesma carreira estão acusadores e julgadores? Esse é o modo que eles organizam a estrutura deles. Cada país tem seu jeito. É um absoluto desrespeito à nossa soberania, a nosso funcionamento da nossa democracia. É um desconhecimento que o Brasil é uma democracia tão evoluída quanto a italiana, com o mesmo problema, inclusive. São muito semelhantes, né? Nós temos crime organizado aqui, nós temos tentativa de golpe e extremismo aqui, eles têm lá também. Então, assim, pimenta nos olhos dos outros é fácil, sabe? Mas principalmente essa atitude arrogante, de desprezo pela gente, sabe? É que europeu tem isso. Eles quando dão para ser arrogante, é um troço impressionante, né? Eu não sei se os meus colegas aí têm alguma questão ainda ligada a esse tema Zambelli, ou se a gente pode mudar de assunto. Vocês têm mais alguma? Não, podemos mudar. Eu queria saber de você, Pedro, a respeito do Alcolumbre, né? Porque a revista Veja veio com uma matéria dizendo que o Vorcaro teria colocado na delação dele o fato de ter depositado 30 milhões de dólares numa conta do Alcolumbre fora do Brasil. O senador desmentiu, mas eu te pergunto o seguinte: quando começa a surgir esse tipo de situação onde o advogado leva para a revista o que o cliente falou, isso não torna complicada
a veracidade dessa história? Quer dizer, não teria outros objetivos? Isso não dá um encaminhamento ruim para o caso das investigações e apurações no caso do Master? Olha, eu primeiro me preocupa assim, esse tipo de vazamento, sabe? Porque vazar a delação dessa forma peneira que está ocorrendo é impressionantemente ruim, né? Quer dizer, essa delação, investigações em geral são ineficientes e muitas vezes destruidoras quando são vazadas. Elas devem ser sempre sigilosas, como regra geral, né? Delação, então, nem se discute. No mundo todo, onde institutos semelhantes a esses são utilizados, eles sempre são dotados de secretude, até porque o cara está delando gente, amanhã manda matar o cara, entendeu? É para preservar a própria integridade de quem está delatando, quer dizer, é um crime grave o agente público que vaza esse tipo de informação. Então, a primeira preocupação minha é essa. A segunda preocupação, né? Está claro agora, está ficando claro, já que vazou a informação e nós temos ela, vamos falar sobre ela. Fica claro por que o Messias foi rejeitado pelo Supremo Tribunal Federal. Agora está ficando... Perdão, foi como candidato, como ministro supremo, foi rejeitado pelo Senado sob comando desse Alcolumbre. Está ficando claro agora. O porquê do medo dessa gente que o caso Vorcaro seja investigado a fundo, né? Então, acho que isso, para mim, fica claro para nós. Agora está claro, está assim, translúcido. Messias teve seu nome rejeitado como ministro da Suprema Corte por conta do fato de ser um sujeito ético, dotado de qualidade jurídica e que ia ser um juiz duro em relação a esse tipo de corrupção de elite, de mercado financeiro e de político, né? Ia ser duro. Então, eles sabem disso e impediram o cara mesmo de ser ministro supremo com medo de que ele for... Até porque aquela relação que ele tem com o ministro relator, né, que é uma boa relação, apesar de serem de ambientes políticos diferentes na origem, e isso foi levado em conta como mecanismo para impedi-lo de ser, né? É o medo dessa investigação, né? A terceira observação é algo mais assim ocasional, assim, mais de narrativa, Florestan. Cara, esse cara distribuiu dinheiro, hein, Florestan? E tudo em 30 milhões de dólares, sempre, né? Não, é tudo 100 milhões para cá, 200 milhões para lá, 150 milhões para... Cara, esse cara... Dinheiro não era dele, né? Também é fácil distribuir dinheiro dos outros. Mas, cara, que coisa impressionante, né? Impressionante. Tereza? Está sem áudio. Pedro, a gente está falando no Alcolumbre, tem outra questão aqui com ele, que são as pautas bombas aprovadas pelo Senado, ou aprovadas terminativamente, ou ainda na fase da comissão da CCJ, mas pautas muito danosas ao governo, do ponto de vista das contas públicas, né, do custo, como essa renegociação das dívidas dos produtores rurais, equiparação de aposentadorias de agentes de saúde, piso salarial elevado para médicos e dentistas, essas coisas todas. O governo vai ao Congresso, né, ao Supremo, questionar a constitucionalidade disso, porque são medidas sem lastro financeiro, sem fonte de recursos indicada e tal. A gente já viu essa história de pautas bombas, né? A gente já viu com a Dilma e tal. Você acha que o governo tem possibilidade de reverter isso no Supremo? Que existe essa situação do Supremo derrubar uma medida, uma decisão congressual por inconstitucionalidade, por falta de... Claro. A Constituição é clara. Você realiza, você cria despesas, você tem que dizer de onde vem o dinheiro, né? E determinadas despesas só em projetos de iniciativa do Executivo. Tem constitucionalidade tudo quanto é jeito aí, entendeu? Tem desvio de poder, é feito para poder, vamos dizer, agindo de forma irresponsável em relação ao equilíbrio fiscal e também, vamos dizer, buscando atingir o Executivo por razão política e não para produzir propriamente uma normatividade que atenda a certas demandas.
Os beneficiários são certos e determinados, logo está sujeito a uma verificação de motivo, procedimento, finalidade, etc. Né? Então, ou seja, você tem uma série de inconstitucionalidades, né? De materiais e formais. Né? Então, sim, tem absoluta chance de derrubar isso no Supremo, acho possível, sim. Agora, sei lá como é que o Supremo vai agir, né? Hoje em dia está tudo tão... Né? Obrigada. Vocês querem perguntar? Eu ia perguntar alguma coisa sobre a decisão do Nunes Marques. Eu só posso voltar ao Master, Tereza? Só bem... Vai. Volta aí. O Pedro, assim, tá evidente que o que o Vorcar oferece é o que já é conhecido. E a rigor, nós já conversamos sobre isso, o acordo de delação ele deveria ter uma conveniência de parte do órgão investidor, e não há, porque o órgão investidor sequer exauriu ainda a análise da totalidade das informações. Né? Então, assim, não parece um despropósito a continuidade deste vai e vem para negociar um eventual acordo de delação. E segundo, intuitivamente, eu tendo a acreditar que um sujeito que deu um desfalque de 60 bilhões como mínimo, pode ser muito superior a isso, nunca se fala aqui dos depósitos judiciais. Tem tribunais de justiça que depositaram dinheiro no BRB. Sabe-se que foram em fundos contaminados. Esse dinheiro dos tribunais de justiça, estima-se que pode atingir a casa de 30 bilhões, ele pode ter evaporado. Mas vamos lá, na hipótese mais, digamos, branda, ele deu um desfalque de 60 bilhões. Ele tem dinheiro entesourado, escondido secretamente em fundos no exterior, etc., mas jamais o dinheiro que ele tem guardado fará frente à totalidade do desfalque que ele deu aos fundos de previdência, Fundo Garantidor de Crédito, ao BRB, etc. Não é o caso, não deveria ter sido já providenciado o sequestro de bens e de todos os dinheiros desse personagem, porque ele continua pagando a peso de ouro as mais renovadas bancas de advogados do nosso país, para produzir esse lobby e criar factoides políticos para chantagear o sistema político e se livrar. Ora, eu não estou aqui dizendo que ele não tem que se defender. Ele, uma vez que ele se torne incapaz e suficiente financeiramente para se defender, porque vai ter todos os bens sequestrados, a Defensoria Pública pode defendê-lo e, inclusive, conduzir um processo de negociação sobre eventual delação. Não te parece que ele deveria ter todos os seus bens e recursos sequestrados o máximo possível, até o último centavo para fazer frente, e, portanto, ele ficaria incapaz de ele, por conta própria, contratar essas bancas famosas e se ver contingenciado a lançar mão do assistência jurídica da Defensoria Pública. Te parece que isso é absurdo? Não, primeiro que não necessariamente Defensoria Pública, você pode ter contrato com uma belíssima banca de advocacia sob sucesso, quer dizer, se amanhã eu te inocentar ou conseguir liberar o dinheiro, eu fico uma parte dele, então é uma quantia grande, daí você vira sócio do freguês. Isso. E deixa de ser teu freguês, vira meio teu sócio. Mas, de qualquer forma, isso é possível. Eu tenho contratos de êxito, que a gente chama, eu tenho vários no meu escritório da minha vida. Então, isso é comum. Mas a parte disso, eu acho que você tem razão. Assim, eu fiquei também um pouco surpreso, até pela lógica, né? Esquece até o fato de eu ser advogado, é uma razão lógica, quer dizer, era importante ter uma noção mais exata de tudo que tem de prova para daí saber o que interessa ou não na delação dele. Né? Segundo, eu não estou ali para saber, ninguém está, e é até bom a gente não saber, quanto menos a gente souber desse assunto, melhor, senão a investigação está indo com mais eficiência. Mas eu notei que a Polícia Federal foi muito firme ao negar a delação dele agora. Né? Foi muito firme. Sim. Isso é sinal que eles têm prova lá, mais do que está vazando, o que é muito bom. É bom não estar vazando, é bom ter a prova. E sinal que a delação dele não está sendo necessário para saber todas essas coisas que estão vazando aí. Né? Então, eu acho que assim, o ideal seria os investigadores primeiro saberem o que eles têm, para depois negociar com o sujeito. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, não acho nada bom. A experiência na Itália, inclusive, nós estávamos falando agora da Itália, na questão das delações, que começou na década de 80 com os penites, mostra que essa coisa de você ficar indo e voltando
transformar como se fosse uma espécie de um plea bargain norte-americano mal copiado, né? Transformar a coisa leva a delações seletivas, muitas vezes com denúncias infundadas, com pouca capacidade de prova, né? O sujeito tem que entender o seguinte: ó, isso aqui é sério, você cometeu crimes na nossa avaliação gravíssimos, nós vamos te processar e vamos procurar te pôr a vida inteira na cadeia. Você quer diminuir esse problema? Entrega para nós. Entrega tudo e com prova. E já. Se você tiver alguma coisa que nós não conseguimos encontrar prova e a gente achar que vale a pena, nós fazemos Mas não vai ficar indo e vindo. A impressão que dá é que o Vorcaro está jogando. Eu não sei nem se esse vazamento agora do Alcolumbre não foi produzido por ele mesmo. Que é para poder criar um mecanismo de pressão ou querer uma delação dele. Claro. Entendeu? E você não sabe se a Polícia Federal já não tem prova disso aí? Aliás, na matéria da Veja, né, fica claro, pela fala da própria defesa do Vorcaro, que ele teria feito uma delação indicando vários nomes conhecidos da política brasileira, né, e que tanto a Polícia Federal como a PGR não acharam que era suficiente. Eles estão questionando. Eu acho interessante o advogado e a defesa discutir com um jornalista, né? Inclusive na matéria eles citam outros políticos, né? Até da base do governo. Acho que é meio estranho esse tipo de matéria, né? A Veja também, vou te contar. É uma possibilidade. A gente às vezes fica falando de agente público, de repente não foi agente público que vazou, né? Foi porque vai querendo se criar um clima, entendeu, Florestan? Por exemplo, se ele falou do Alcolumbre isso aí, mas ele não apresenta nenhum caminho para obtenção de prova, nem nenhuma prova, não tem o porquê aceitar, gente. Por mais que a gente ache que é verdade, não tem porquê aceitar, porque a função da delação, no caso do Brasil, é ser um meio de obtenção de prova. Ela não... É isso, não tem outra função, a legislação é explícita em relação a isso, né? Então, os caras estão lá para cumprir a lei. Se ele não apresentou nenhum caminho de prova em relação a isso, nem nenhuma prova, não vale nada, entendeu? Ou então a PF já pode ter o caminho da prova. Ele não ia acrescentar nada. Então, para que ficar dando mole? Porque a gente já sabe disso, já sabe o caminho para obter. Então, esse tipo de questão, eu acho que serve mais para criar um clima contra a PF, contra o Ministério Público. Pô, os caras têm que aceitar um clima em favor de aceitar a delação dele, que pode estar sendo parcial, seletiva. A gente não sabe. Os investigadores estão lá, eles sabem. E não vejo nenhum motivo para a PF como instituição, o Ministério Público como instituição, querer prejudicar ou beneficiar o investigado nesse caso. Francamente, se eles estão negando é porque deve ter alguma razão para isso. Deveria ter alguma prova, né? Porque se ele fez a delação, cadê a prova? Qual é a conta que ele depositou o dinheiro? Claro, Nós estamos na mesma situação do filme do Jair Bolsonaro, né? Onde foi depositado o dinheiro, os dólares lá no Texas, né? Como é que esses dólares saíram do Brasil? Tem uma série de perguntas que o Vorcaro não está esclarecendo pelo jeito. Bom, o celular, como diz o Miola, os celulares dele falam mais do que qualquer delação. O que me parece é que ele está ganhando tempo esperando chegar às eleições e ver como é que o quadro político fica depois da eleição. Daí, quem ganhar a eleição não vai ser delado. Sabe coisa desse tipo? Pô, não é sério, né? Do ponto de vista da legislação. Não é sério, você ficar seletivamente escolhendo quem. Você tem que cometer o crime que o cara tem que entregar, né? E mostrar a prova. Porque prova ele tem, né? Ele sabe direitinho como é que foi feito o caminho, etc. Então, não sei, eu acho que. Eu vejo, e me preocupa, Miola, esse aspecto também da ida e vinda, que você fala com razão, que essa ida e vinda gera seletividade. Que daí cada vez eu entrego um pouquinho. Aí, na hora que aceitou, pronto, não entrego mais. Quer dizer, uma coisa meio. Não é uma delação, vira um plea bargain mesmo, uma barganha. E não é a legislação brasileira, não, nós não somos Estados Unidos, nós não temos o mesmo modelo processual que eles. Como eu estava falando aqui, tratando do outro assunto, cada país tem o seu modelo de processo, de devido processo legal, de defesa, de prova, de tudo. Cada país tem seu modelo. Nós não temos esse modelo de plea bargain, que, aliás, virou uma praga nos Estados Unidos. Isso virou um problema para a jurisdição americana. Está cheio de inocentes se entregando lá, porque
O cara prefere negociar e ter uma peninha pequena do que ter o risco de um cara julgar ele por algo que ele não fez. Então, e acontece isso, as pessoas falam, não, se eu não fiz, é óbvio que vão julgar. As pessoas têm uma crença, né? Se um terceiro vai olhar a tua conduta depois que ela ocorreu, é perigosíssimo isso, sempre perigoso, né? Então, não... A gente passa disso no cotidiano da gente, com a família, etc. Né? A família vem e vai julgar o que você fez no último fim de semana, que você foi para não sei onde. É um perigo isso. A mulher vai fazer isso com você. Então, é um perigo essas coisas. Então, isso acontece na jurisdição também. Então, eu acho que esse é um problema para eles lá, mas nós não temos esse modelo aqui. Não é um modelo de negociação no sentido estrito. Não é um negócio privado que você está falando, que você está fazendo. Né? A delação é um mecanismo para obter prova. Então, vem cá, trouxe as provas, me dá aqui, me dá tudo que você tem. Aí eu vou ver se interessa ou não. Agora, se ficar com esse mimimi, não, entrega um pouco agora, entrega um pouco depois, não tem que aceitar, não tem confiabilidade. Esse tipo de delação só gera distorção. E é feita para favorecer criminoso de elite, que roubou bilhão. Quem rouba celular não tem essa possibilidade. Tereza. Eu não sei se vocês querem continuar falando de Master, porque eu não tenho nada para perguntar sobre Master. Eu ia fugir do assunto. Então, deixa eu ler mensagens aqui da nossa comunidade que falam do assunto, aí a gente enterra o Master, né? Pelo menos aqui nesse momento, né? A Reginalíssima fala assim: se o Vorcaro tem 9 celulares, agora que se periciaram 2, na verdade foi meio celular periciado, viu? Falta muito. Ainda é cedo para fazer uma delação, muita gente acha nisso, né? Isso, que deveria ser periciado o celular e só depois a delação. O Júlio César Beraldi, ele pergunta o seguinte, ele está pedindo para ser mais claro: Serrano, delação é manipulação, então não funciona, né? Mas espera aí que eu vou ler mais. A Reginalíssima fala assim: Miola, nada como ter nos calços o irmãozão que pensa que tem um juiz para chamar de seu, ao ser citado, pode sair ileso. Meu irmão, né? E a TT, ainda sobre o caso da Itália, ela fala o seguinte: compraram o Brasil, isso está muito acima do Vorcaro. Não, desculpa, ainda é Vorcaro. Isso está muito acima do Vorcaro e algo muito maior. Qual é a bandeira que eles defendem, afinal? Como tanto dinheiro passou sem ter sido pego pelos controladores constitucionais? Muita gente perguntando se o COAF dormiu também. E o Matteo, ele fala assim: Giovanni Falcone e Borsalino foram mortos. Borsalino, é isso? É Borsalino. Foram mortos no próprio governo, caro Serrano, ele está falando aqui. Essa é uma hipótese que está lá, mas a realidade é que eles foram ameaçados mesmo pela máfia. Tem vários registros e tal, quer dizer. E eu estou falando de antes dele morrer, depois que ele morrer não tem como declarar impedido nem parcial. Né? Mas antes deles morrer mesmo, eles nunca foram declarados. Só estou falando que são pessoas famosas. Tem muitos casos na Itália, de gente ameaçada por organização criminosa e que permanece no caso. Aqui no Brasil também. Qualquer lugar que tem. Nos Estados Unidos também. Qualquer lugar que tem ação de organização criminosa é um fenômeno. Agora, o que eles não conseguem enxergar é a ação da extrema-direita no Brasil como de organização criminosa. Para eles, organização criminosa e combate à democracia só lá. Aqui não... Devem achar a gente um país de banana, deve ser isso. Precisa ter democracia aqui, não. É uma visão muito preconceituosa dessa gente, no fundo. Colonial, né? Colonial mesmo, é. Colônia não precisa ter democracia. Tereza. Apreciação sua sobre a gravidade do fato que aconteceu essa semana envolvendo o ministro Nunes Marques, que vai presidir, que é presidente do TSE, vai presidir o processo eleitoral desse ano, e ele inovou, digamos assim, mandando suspender a pesquisa Atlas Intel, com o argumento de que os resultados eleitorais que ela trazia, né, digamos, ruins para o candidato Flávio Bolsonaro, pré-candidato, teriam sido contaminados, porque houve a exibição, na pesquisa, houve a exibição daquele vídeo, da conversa dele com o Vorcaro pedindo dinheiro, pererê, pepê. Então, embargou a divulgação da pesquisa, coisa que a gente nunca viu, exceto quando é um instituto pouco conhecido, sem uma credibilidade, né,
posta no ambiente político, não é o caso da Atlas Intel, que é um instituto de reputação e tal. E agora a gente fica se perguntando, né, qual vai ser a conduta desse presidente do TSE, porque foi claramente uma atitude para blindar o Flávio Bolsonaro, proteger o Flávio Bolsonaro. Depois não adiantou muito, porque veio outra pesquisa de outro instituto confirmando que ele realmente sofreu um tombo, né, nas intenções de voto por conta das relações com Vorcaro. Olha, isso para mim, a justiça eleitoral é algo muito complexo e difícil mesmo, porque ela não é só jurisdição, ela não é só justiça, ela também, vamos dizer, uma agência, um regulador, é um órgão regulador das eleições, que pratica determinações administrativas, que no fundo é isso que o ministro fez, né? É uma decisão que tem força jurisdicional, mas é uma decisão de natureza administrativa, porque ele está gerenciando as eleições. Então ele veio e falou, não pode divulgar, porque isso aí traz uma contaminação pela exibição da imagem, etc. Eu acho que ele exagerou nisso, ele foi além do que é o papel da justiça eleitoral, porque a justiça eleitoral tem que estabelecer limites, nem tudo numa disputa democrática é aceitável, mas, como regra geral, deve-se aceitar quase tudo. Você não pode aceitar, por exemplo, fabricação de notícias falsas, o que não foi o caso, né? Ou seja, você tem alguns limites, é óbvio. Ou então pesquisas cuja única função seja manipular a opinião pública, não tem a seriedade como pesquisa, o que não foi o caso. Então, aí realmente pareceu que ele exorbitou e acabou se interferindo numa atividade, numa situação que a justiça eleitoral não deveria interferir, porque fica a aparência, que pode até não ser verdade, mas há uma aparência de que ele procurou beneficiar um candidato. Isso é muito ruim. Nesse tema, Pedro, porque nós tivemos na eleição de 22, né, uma atuação, né, muito ativa de parte do presidente da Corte Eleitoral, que era Alexandre de Moraes, e ela foi justificável naquele contexto, né, necessária até, eu diria. Nesta eleição, nós estamos vendo que o Cássio Nunes Marques parece ter ligado o piloto automático e tomado para si a ideia de um ativismo jurídico durante essa eleição, o que não se trata da mesma realidade. Inclusive, postulando teses, quando foi elaborada a resolução para regulamentar as eleições desse ano, ele adotou teses que depois foram nos grupos de trabalho, foram parcialmente revertidas, especialmente em relação às big techs, disciplinamento da inteligência artificial, etc., etc. Nesta circunstância do Cássio Nunes Marques ser tão faccional como ele está sendo, é quase uma profecia que se autocumpre essa atitude dele, isso poderá despertar um ativismo também da Suprema Corte, no sentido de proteger e reverter certas situações esdrúxulas que possam surgir no TSE? A Suprema Corte, dependendo da decisão, se houver recurso, pode revisar. Eu acho que se houver uma atitude muito parcial dele, a Suprema Corte vai revisar. Nesse assunto aí que ocorreu, não, porque é um assunto menor, né? Assim, Viola, não. Foi correr. Logo depois saiu pesquisa de outro instituto. Aliás, ele tentou o impossível, que é conter esse tipo de informação, né? Você não se contém. Na sociedade nossa, não contém nem sigilo de delação premiada, quanto mais desse tipo de informação. Então, não tem muito jeito. Mas vamos dizer, se ele tiver alguma decisão extremamente parcial, o Supremo certamente vai revisar. Eu acho que o Supremo tem consistência como corte, não vai deixar a democracia brasileira ser contaminada por isso. Mas vamos aguardar, às vezes é uma decisão ocasional, pode ter sido um ponto fora da curva, vamos aguardar, porque a tradição do TSE é boa, de ser um tribunal equilibrado, que toma decisões. Está sendo estudado aí no mundo inteiro como um mecanismo o mundo inteiro está afligido pelo problema da manipulação da opinião pública por informações falsas, por construções de algoritmos, etc. E o mundo inteiro está querendo ver como resolver. O Brasil é um caso estudado assim no exterior, como um caso eficaz não de conseguir resolver o problema, mas de ter conseguido mitigar um pouco ele, né? Então... Muito bem. Sara?
O Brasil tem umas joias das coroas que as pessoas não sabem, né? O Pix está todo mundo sabendo agora por conta do tarifaço, mas a gente tem várias potências aqui na nossa cultura e no nosso desenvolvimento que as pessoas não sabem, né? Por exemplo, a justiça eleitoral. Toda vida que a gente tem informação, né, Florestan, de algum país que está tendo eleição, a gente fica muito chocado, não só porque não usam urna eletrônica, mas porque todo o processo é muito contaminado, né, por empresa privada, como na Colômbia, etc. Nós tivemos um negócio que foi fantástico. Nós conseguimos defender a democracia brasileira de um atentado violento e grave por uma organização criminosa, ainda dentro das regras do processo. Nós não fomos que nem a Itália, que teve que baixar atos de exceção para poder se defender. Nós não chegamos a isso. Exatamente. Tudo de forma muito transparente, né? A gente tem que se valorizar, gente. Pix, urna eletrônica, chuveiro elétrico, São João, enfim, a gente está com tudo. Pedro, obrigada. Muito obrigado, gente. Valeu, Pedro. Obrigado pela atenção, viu? Obrigado a todos aí. Obrigado e pelo convite, sempre uma honra. Bom fim de semana.